기대시는 미소다 예티반을 모하게 일실샤바 아멘. Shabbat Shalom, Shalom Aleichem. É um grande prazer estar contigo uma vez mais. Obrigado por abrir as portas de tua casa para nos receber, para que juntos possamos aprender da palavra de Deus. Nos diz a palavra do profeta: se desviares o teu pé de profanar o Shabat e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares ao Shabat deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Nesta semana, uma porção especial. Sukkot. Temos em memória a providência e o amor de Deus pelos seus filhos. A palavra de Deus, a Torá, nos traz importantes ensinamentos sobre este tema. O livro de Atos, capítulo 26, verso 23 diz: isto é, que o Mashiach devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Por que este verso? Se nos apresenta a Yeshua, o Mashiach, como o primeiro a ressuscitar dos mortos. Vale lembrar, portanto, que se Yeshua, e fato é o primeiro dentre os mortos, primícia dentre os mortos, como disse Shaul HaShalir na sua carta em 1 aos Coríntios, ninguém antes de Yeshua, para fins de vida eterna e num corpo incorruptível, teria ressuscitado. Isso vale para Moisés, isso vale para Elias, isto vale para Enoque, santos que aguardam dormindo no pó da terra o momento do toque do shofar, para aí sim se levantarem de suas sepulturas num corpo incorruptível e adentrar o reino onde reinará Yeshua, nosso Mashiach. Falando de primícias, o livro de Êxodo, capítulo 12, nos fala assim: nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos, ou pão sem fermento. Dentro do mesmo capítulo, no verso 27, diz assim: então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou, e livrou as nossas casas. E o povo inclinou-se e adorou. No dia de Pêssar, o pão comido era o pão não levedado. E Yeshua, falando de si, disse: eu sou o pão que desceu do céu. O verso 37 nos fala agora mais diretamente ao que procuramos explicar nesta porção. Diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Muita mistura de gente, ovelhas, bois, uma grande quantidade de gado, e cozeram pães ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. O cativeiro durou 430 anos. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem guardar os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Ora, você me perguntaria, mas não estamos tratando a festividade de Sukkot, que ocorre no 15º dia do mês 7º? Sim. Então, por que citamos Shemot, ou Êxodo capítulo 12?
O primeiro lugar que os filhos de Israel pararam ao sair do Egito chamava-se Sucote. Interessante. E nos diz a palavra de Deus que naquela noite comeram um pão não levedado, porque não houvera tempo para que o pão levedasse. Qual a relação disto com Sucote do mês de Etanim ou Tishrei, o 7º mês? O livro de Levítico, capítulo 23, diz assim: estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de alimentos, sacrifício e libações. Além dos sábados do Senhor, observe, além do sábado, sábado também é uma festa a ser celebrado. Tenha isso em mente, todo sábado. Além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Aos 15 dias do mês 7º, isso é, Tishrei, quando tiveres recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso e no 8º dia haverá descanso. No primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiros, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias, estatuto perpétuo, não temporário, perpétuo, é pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Veja bem, qual seria a relação de um pão sem fermento comido na primeira noite do Êxodo, quando os filhos de Israel pararam em Sucote, com a festividade ocorrida e que estamos nela hoje, no 15º dia do 7º mês? Interessante. A semente de onde provém o pão, semente de onde provém o pão, ela poderia se reproduzir, semente do trigo. Mas o que fazemos? Ou o que você faz? Você esmaga a semente. E disso você faz a farinha. Você destrói a última chance de perpetuar uma espécie daquela semente. E aí? Aí você tem a farinha. E quando parece que está tudo ok, tudo certinho, o que você faz? Você adiciona água na farinha. Primeiro é tirada a umidade e depois você adiciona água. E novamente, quando parece tarde para aquela que outrora foi semente, a vida passa a existir. Você gera novamente vida na mistura da farinha com a água. A massa ela fica viva pela fermentação natural, o que chamamos de levedura, que se encontra na casquinha do trigo. Levedo, o que é o levedo? O levedo ele é um organismo que, ao adentrar o pão, faz com que o pão tenha vida. Ele tem o CO2, que é o dióxido de carbono. 2 moléculas de oxigênio, uma molécula duas de oxigênio e uma de carbono. Tá? E isso é produzido na respiração das plantas, é produzido na queima de matéria orgânica. Enfim, a levedura ela causa o crescimento do pão. Quando a farinha morre, ela volta à vida novamente. Para quê? Você vai se alimentar do pão. Mas quando você amassa ali a farinha com a água, cria a vida e novamente você faz o quê? Você mata. De que forma? Você insere no forno o conteúdo. Então, o pão no forno, o que ocorre com o pão? O pão ele segue crescendo. Ele vai crescendo até que a levedura explode dentro do pão. E aí, daquele pão, você se alimenta. É importante entender o ciclo da vida e o que isso tem a ver com Pêssar e com Sucote. Ora, em Pêssar, nós temos o Cordeiro Pascal. Os filhos de Israel comeram o pão que não levedou em função da pressa ao deixar a escravidão depois de 430 anos. Viviam relativamente em segurança sob o teto de suas casas. Embora em escravidão,
aquilo trazia relativa segurança. No entanto, o Eterno os tira dali, eles param em Sucote, dormem sob o luar, vendo as estrelas e comendo um pão sem fermento. Sucote é o nome do lugar. Meses depois, mais precisamente 6 meses, o Eterno ordena a festividade das cabanas, que é essa em que estamos. O que representam as duas festividades, em especial Sucote? Pêssar, a redenção ou a liberdade, em que um teto que parece trazer segurança é trocado por outro em que temos que crer na providência de Deus. A liberdade tem um custo, andar pelo deserto e acreditar. Parada em Sucote. Sucote, por sua vez, a festa dos tabernáculos, tem também outra finalidade. Mostrar que somos frágeis, mas que Deus nos protege em todos os momentos. De um lado nós temos o pão sem fermento em Pêssar, de outro nós temos a Sucá. Em ambas as circunstâncias, o pão se faz nosso alimento, em todo o processo de vida. E o que representa este pão? Pêssar nos diz Shaul HaShalir na sua carta em 1 aos Coríntios. Ele, o Mashiach, é a nossa Páscoa. E Yeshua, falando de si, no Seder, ele diz: meu corpo é dado por vós, eu sou o pão da vida. Portanto, Sucá tem uma distância extrema de Pêssar. São 6 meses, é a maior distância. Colheita em Pêssar, colheita em Sucote. E depois que você faz a última das colheitas em Sucote, você deixa a sua casa onde está armazenado o alimento físico e vai para debaixo da cabana. Uma frágil Sucá, olhar para os céus, para as estrelas, para se lembrar que uma vez foste escravo no Egito, mas quando o Senhor o tirou de lá, te levando até o lugar onde se chamava Sucote naquela noite, você pôde olhar as estrelas e contemplar das areias do deserto que Deus cuida de todos os seus. De que forma? O maná, por 40 anos, alimentou o nosso povo, os filhos de Abraão. Disse a palavra de Deus: os nossos pais comeram o pão no deserto e morreram, mas o pão da vida é aquele que nos faz adentrar o verdadeiro sentido existencial da redenção e da fé, da liberdade do Egito e a fé que presenteia Deus com a nossa confiança. E do lado de Deus, a bênção que vem assegurando a nós não somente liberdade, mas os cuidados, o amor, o teto verdadeiro e o alimento que é para a vida. Que em Sucote, nesta festa que hoje principiamos, festa dada aos filhos de Israel, possamos manter em nosso coração a mensagem do Eterno, o seu amor, o seu cuidado e principalmente Yeshua, o primeiro a ressuscitar dos mortos, o pão da vida, a água que misturada ao trigo faz o pão que nos alimenta da melhor forma. Shalom Aleichem Lehitraot. Até a próxima oportunidade. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel. Shalom, Shalom, Shalom Aleichem.